E aí, manos, como vocês estão? Eu sou o Arthur Quintela, do canal Just Ballers, fechou? E vambora para mais um vídeo, tá? Dessa vez, né, demorei, mas não poderia deixar de comentar sobre a final do Super Mundial de Clubes, que foi entre Chelsea e Paris Saint-Germain. E, cara, que jogo, assim, impressionante, eu diria. Cara, como que eu posso dizer? Um resultado completamente subestimado, na verdade um time muito subestimado, e foi um placar e um resultado final muito surpreendente, muito impressionante. É tipo assim, beira o inacreditável isso mesmo, realmente. Cara, o Chelsea vence o Paris Saint-Germain por 3-0 na final, cara. 3-0. O mesmo time que eliminou o Real Madrid nas semifinais por 4-0. Isso o Paris Saint-Germain, no caso. Esse time perdeu para o Chelsea. O mesmo Chelsea que perdeu para o Flamengo na fase de grupos. O mesmo Chelsea que sofreu muito para ganhar do Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, um time que cresceu muito durante as fases finais. Né? Um time que começou jogando de uma forma e foi crescendo durante a temporada e durante o Super Mundial. Né? Conforme foi passando as fases, foi chegando o mata-mata, a equipe do Chelsea cresceu muito. Né? E isso já veio demonstrado propriamente no jogo contra o Benfica, por exemplo. Foi um jogo de raça. Contra o Palmeiras foi um jogo abaixo. Contra o Fluminense foi uma baita partida, jogando muito bem, tá? E contra o Paris Saint-Germain, o time simplesmente mete 3-0. E, cara, é impressionante. Eu tô inacreditável, eu tô sem palavras pro que aconteceu, tá? Jesus amado. Mas sobre o jogo mesmo, podemos começar falando que o jogo, assim, começou equilibrado, né? Podemos dizer assim. Com chances pros dois lados, né? O Paris Saint-Germain teve algumas boas oportunidades no primeiro tempo, tá? E tava tendo a posse de bola, né? Tava tendo a posse de bola mais nesse primeiro tempo, porém, o time ficou em choque com tamanha pressão dos jogadores do Chelsea, cara, dos Blues. Foi um primeiro tempo muito corajoso da equipe do Chelsea. Eu gostei muito da atitude que o Maresca colocou para os jogadores, o comprometimento dos jogadores propriamente dito. Cara, é impressionante. A equipe foi muito corajosa. Foi um primeiro tempo pressionando bastante na saída de bola da equipe do PSG, tá? O Paris Saint-Germain que é um time muito bem treinado para ter uma boa saída de bola, é um time que constrói muito o jogo de trás, ficou em choque porque foi muita pressão na saída de bola, ok? O Chelsea conseguia alguns ataques normalmente, às vezes em lançamentos longos ou propriamente em contra-ataques, né? E foram nessas as grandes oportunidades e as grandes chances criadas pela equipe do Chelsea, ok? Vamos ter que comentar, né? O Palmer quase faz um golaço, tá? Numa jogadinha ali, toque pra lá, toque pra cá. João Pedro escorou de letra, ajeitou de letra. Palmer chapou no canto do goleiro. A bola passou a isso daqui da trave, foi uma coisa de maluco. E esse tipo de finalização iria ser preocupante conforme o jogo foi passando, ok? Beleza, aí o Chelsea teve essa oportunidade, o PSG teve uma logo na sequência, tá? Uma chance que o chute sai por debaixo do Robert Sanchez e o Cucurella tira em cima da linha, tá? Salvou absurdo, tá? Torcedores do Chelsea nessa hora devem ter desmaiado uma galera. Assim, uma loucura, né? Roteiro de final mesmo. Cucurella salvando a bola em cima da linha. E aí depois, né, entra a genialidade de Cole Palmer, ok? Primeiro gol num baita lançamento longo pro Gusto, né? Malo Gusto que ultrapassa na lateral direita, ultrapassa as costas do Nuno Mendes que não conseguiu recuperar, acabou perdendo, né, no jogo de corpo no alto.
o Gusto acelera, traz para o meio, a bola bate ali no zagueiro, volta, ele rola e o Palmer faz uma finalização perfeita, chapando naquele mesmo canto que ele tinha quase feito o gol há pouco tempo, tá? E minutos depois, Cole Palmer recebe um lançamento do Cole, ele recebe, atrai a marcação para dentro, vem cortando, ele finge que vai dar o passe no João Pedro. O zagueiro acredita, cai no fake, ele finge que vai chutar outro zagueiro, estica a perna e cai no chão, meio que desequilibra, e aí ele só chapa no canto, no mesmo canto novamente, que ele fez as outras duas finalizações anteriores. Ou seja, Cole Palmer extremamente decisivo nessa final. Depois, tivemos o Robert Sanchez fazendo uma defesa muito importante contra o Doué, tá? Uma defesaça. Mais pra frente eu vou falar sobre ele. E para finalizar, o João Pedro, né? Recebeu uma linda assistência de Cole Palmer, um passe na medida, na calma, na frieza de Cole Palmer. Ele acha o passe e o João Pedro chega na cara do goleiro e dá uma cavada, ok? Bizarro. Atuação impecável do Chelsea. E do lado do PSG, cara, não temos muita coisa para falar, né? Teve um segundo tempo pressionando mais, só que o Robert Sanchez estava num dia inspirado, né? Defendendo tudo que ia no gol. Ele defendia, eu vou até puxar aqui as estatísticas dele, tá? Porque me impressiona a quantidade de defesas que ele fez. Ó, foram 6 contra 2 do Donnarumma, ok? E, cara, o Chelsea fez uma partida de manual, né? Todos os caras ali se entregaram e jogaram muito bem. O destaque, obviamente, é o Palmer pela final absurda, 2 gols e 1 assistência, jogando demais, né? Pegou a camisa 10 do Eden Hazard, antiga do Eden Hazard, e tá honrando com maestria, tá sobrando, jogando muito. Que final absurda, cara. Ele cresceu muito conforme o decorrer da competição, mas essa final, sem sombra de dúvidas, foi a melhor atuação dele no ano, talvez. O Gusto se destacou muito na partida, o Cole foi muito bem, Robert Sanchez, o Enzo, o João Pedro. Cara, o setor defensivo do Chelsea foi uma maravilha. O Enzo Maresca optou por sacar o Nkunku do ataque e colocar o Reece James como um segundo volante ali, fazendo um trio de meio com o Moisés Caicedo e o Enzo Fernandes, isso dando a liberdade pro Palmer jogar aberto na direita, cortando para dentro, né? Caindo muitas vezes por dentro, ocasionando o quê? A ultrapassagem do Malo Gusto, né? E isso foram... E do outro lado você ainda tinha o Pedro Neto, né? Que é muito rápido. Então foi uma arma perfeita do Chelsea, fez uma partida de manual. E do lado do PSG, cara, teve o João Neves sendo expulso, né, no final do jogo, porque ele puxou o cabelo do Cucurella. O Vitinha fez um bom jogo, o Doué até tentou participar, mas assim, todo mundo assim, anulado pelos jogadores do Chelsea. Foi uma partida assim de manual, tá? Uma final impressionante dos jogadores do Chelsea, mostrando que eles são carrascos, né? É um time que todas as vezes que era subestimado na final chegava com pouca mídia, né? Com o favoritismo completamente pro outro lado, né? Foi assim, em 2012 contra o Bayern na final da Champions foram campeões. Em 2021 na final da Champions contra o Manchester City foram campeões. E hoje não, né? Novamente, 2025, contra o Paris Saint-Germain foram campeões, tá? E é o segundo título da temporada do Chelsea. Acaba que se torna, para quem criticava, acaba que se torna uma temporada muito lucrativa e muito interessante para essa equipe, né? E agora vamos ter as chegadas de Estevão, a volta, talvez o Kendry Paz jogue, enfim, mas a chegada do Estevão é a principal. E do lado do PSG, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa nova temporada, que já vai começar, tá? Mas é isso, parabéns Chelsea, honrando, assim, uma coisa de maluco, esse título, uma partida bizarra, uma atuação impressionante, assim, indescritível o que foi apresentado em campo, ok? E é isso,
Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha. E é nóis. Valeu!